Amados, como manter a espiritualidade nos últimos dias? Vamos para a palavra do Senhor. Tu, pois, ordenarás aos filhos de Israel que te tragam azeite puro de oliveiras, batido para o candeeiro, para fazer arder as lâmpadas continuamente. Êxodo 27, verso 20. O castiçal era o objeto de maior destaque, por ser todo de ouro e por ser a única fonte de luz no tabernáculo. Aquele lugar era um lugar onde não havia janelas. Sem a luz do candelabro era impossível ministrar no santuário. 2 vezes diariamente, de manhã e à tarde, os sacerdotes conferiam os pavios e abasteciam as luminárias com puro azeite de oliveira batido. As 7 lâmpadas, quando acesas, produziam uma luz agradável e eficiente. O fato de permanecerem sempre acesas indicava que o testemunho e o serviço levítico estava funcionando perfeitamente. A nossa espiritualidade é muito semelhante à lâmpada do Senhor que estava ali no tabernáculo e que precisava ser alimentada diariamente com azeite. A Bíblia diz: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 1 e 2. Para que nós possamos, então, manter a espiritualidade nesses últimos dias, primeiramente, aproxime-se do altar do Senhor. Paulo disse: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo. A autenticidade da nossa fé se manifesta na qualidade da oferta que entregamos a Deus como forma de culto e de adoração. A minha pergunta é a seguinte: como tem sido a sua oferta a Deus? Lembre-se, a maior oferta que podemos oferecer a Deus é a nossa própria vida. Quando a nossa vida está sobre o altar, ela se torna oferta santíssima ao Senhor. Levítico 27, 28. Segundo, fuja da forma deste mundo. Devemos adotar uma atitude de inconformismo no que diz respeito à cultura de nossa época, aos costumes de nossos dias, às filosofias de nosso tempo. A Bíblia diz: não vos conformeis com este mundo. Entre muitas razões porque não devemos nos conformar com este mundo, está o fato de que hoje nós trazemos a imagem de Cristo. Está em nós essa imagem, e nada pode ser mais sublime do que isto. O presente século mau é medíocre, é pobre, e não tem qualquer virtude que se compare às virtudes de Cristo. Se conformarmos com este mundo, perderemos a beleza de Cristo que está sendo implantada em nosso caráter. Conformar significa entrar no molde, ter o mesmo formato, o mesmo jeito, a mesma aparência. Temos ordem de Deus para ficarmos afastados deste mundo. A Bíblia diz: pelo que saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. E eu serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, verso 17 e 18. Terceiro, adote uma atitude mental de constante transformação. A atitude de transformação deve ter por base o conhecimento da palavra de Deus que habita em nós. A Bíblia diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A experiência da salvação nos trouxe poder, o poder da nova vida. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Segundo aos Coríntios 5,17. Foi este o início da nossa transformação moral e espiritual. Desde então, o poder de Deus está operando em nosso favor, dentro de nós. Agora, a nossa cooperação dentro deste processo
é tão importante que o Senhor pode dizer a cada cristão: de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora, na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, verso 12. O sentido aqui é que devemos fazer a nossa salvação funcionar. Funcionar através de uma vida transformada. O Senhor já fez tudo o que diz respeito ao milagre do novo nascimento e da nova vida. Agora temos que acreditar e agir em conformidade com o poder de Deus que em nós opera. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Primeira carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 a 16. E quarto, busque a excelência. A excelência é a perfeita vontade de Deus. A meta do cristão deve ser a busca e a realização da vontade de Deus em suas variadas dimensões. A exemplo do Senhor Jesus, que disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. João capítulo 4, verso 34. Este tema é bastante amplo, mas em resumo podemos dizer que a vontade de Deus deve ser primeiramente conhecida. Segundo, precisamos entender a vontade de Deus. E terceiro, devemos fazer a vontade de Deus. O mundo vai de mal a pior. O cristão, no entanto, continuará melhorando cada vez mais. A Bíblia diz: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam. Provérbios 4, 18 e 19. Se mantivermos firmemente de acordo com as atitudes mencionadas acima, a corrupção dos últimos dias nunca nos atingirá. As trevas espirituais predominantes nesta dispensação só servirão para pôr em destaque a luz de Cristo que brilha em nós e através de nós. A igreja do Senhor será vista e reconhecida. Será mesmo impossível ignorar a igreja do Senhor nestes últimos dias. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Mateus 5, verso 14. A igreja dos últimos dias cumprirá cabalmente a sua missão de brilhar em meio às trevas espirituais de sua geração, conforme escreveu Paulo, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Filipenses 2, verso 15. Queridos, a nossa vocação é ser igreja gloriosa. Sigamos adiante, retendo firmemente a nossa confiança no Senhor, até que Ele volte. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus vos abençoe.